Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez falando sobre os complementos verbais. Eu aqui, professor Hermenegildo, falando para vocês deste assunto tão simples que veremos agora, ok? Primeiro precisamos entender o que são complementos verbais. Antes de tudo, vamos entender o que são esses complementos. Os complementos verbais são os termos que se relacionam com o verbo, complementando-lhe o sentido. Complemento verbal é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo. Geralmente, o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. E esse verbo pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Relacionado a este contexto, a esse conceito, os complementos são o objeto direto e o objeto indireto. O complemento verbal é representado pelos objetos direto e indireto, e os dois representam o paciente, ou seja, o elemento ou ser que sofre a ação verbal. Quanto à função do complemento verbal, qual a função do complemento verbal? O complemento verbal dá o sentido que uma frase não teria se ele estivesse ausente. Normalmente o encontramos depois, ou seja, do lado direito do verbo, ampliando ou estendendo o sentido do verbo na oração. Tipos de complemento verbal. Quais são os tipos de complemento verbal? Quanto aos tipos caracterizados de complementos verbais, são basicamente dois, como a gente já falou, objeto direto e objeto indireto. Vamos entender um pouquinho sobre eles. O que é um objeto direto? Objeto direto é o complemento verbal de um verbo transitivo direto. Chamamos dessa forma porque esse tipo de verbo não precisa de uma preposição para ligá-lo ao seu complemento. Você vai entender isso nos exemplos que seguem, mas vamos repetir que o objeto direto é aquele complemento que vem completar o sentido de um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento para ter sentido completo, no entanto, não utiliza preposição. Tá certo? Olha os exemplos. O objeto direto pode ser representado por substantivos ou palavras substantivadas. Exemplo, eu anotei a matéria. Logo, eu, o sujeito da oração, anotei é o verbo transitivo direto, que ele precisa de um complemento, e a matéria é o objeto direto, que é o complemento, que complementa a ação desse verbo anotar. Nesse exemplo, quem anota, anota alguma coisa. Então, o verbo precisa de um complemento para a frase fazer sentido. Matéria é, portanto, o substantivo no papel do complemento verbal. O mesmo se sucede com as demais classes gramaticais, ou seja, outras classes gramaticais que veremos aí também, tá certo? Então, eu anotei, quem anota alguma coisa, você pode perguntar, anotou o quê? Anotei a matéria. A matéria aí é a explicação do que eu anotei, é o complemento do verbo anotar, é o objeto direto, tá certo? Pronomes substantivos. Exemplos. Eu não quero fazer isso. Veja que eu não quero fazer. Se eu digo assim a você, eu não quero fazer, você pode perguntar, não quer fazer o quê? Aí o complemento desse verbo, para você entender o que é a oração, o que a frase está dizendo, você vai precisar desse complemento. Eu não quero fazer isso. Logo, isso é o objeto direto. Isso é um pronome substantivo que está complementando o sentido do verbo fazer, pois quem faz, faz alguma coisa. Isso aí é óbvio. Ele é também utilizado em pronomes oblíquos. Veja o exemplo. Deixe-a sozinha. Esse a aí corresponde, no caso reto, ao pronome ela. Como a gente está se referindo aqui aos pronomes oblíquos, ele representa a pessoa que está relacionada no discurso. Logo, é representada pelo objeto direto, que está complementando o sentido do verbo deixar. Ok? Se essa frase fosse dirigida a você sem o pronome oblíquo a, você ouviria, deixe sozinha. E então perguntaria, de quem? Deixar quem? Seria uma reação natural, já que sem pronome fazendo o papel de complemento verbal, a frase fica com uma falta de informação, ou seja, ela ficaria com um sentido incompleto. Ela fica a desejar, você não compreende na totalidade o que está se querendo dizer aí. Ok? Pode ser utilizada também, o complemento verbal, o objeto direto, pode ser utilizado também nas frases com a oração subordinada substantiva. Olha o exemplo. Já percebi. Veja que o verbo perceber aí requer um complemento. Perceber o quê? Já percebi que isso não dará certo. Que isso não dará certo é um objeto direto. É o complemento do verbo perceber aí, do verbo perceber. Quem percebe, percebe algo. Então, no caso, quem percebeu, percebeu que não daria certo. Logo, essa frase inteira é um complemento verbal. Funciona como complemento verbal. Ou seja, é uma oração subordinada substantiva que estabelece o sentido de complemento verbal e que complementa o sentido do verbo. Ok?
Objeto direto preposicionado. Nesse caso, a gente vai ver uma exceção à regra, ou uma regrinha básica, que é quando o objeto direto ele vem com uma preposição. Esse é um tipo de objeto direto que utiliza de preposição. Esta pode ser utilizada nas seguintes situações, são específicas aqui. Quando se refere a um substantivo próprio, ao fazer referência a um pronome oblíquo tônico, ao se referir a um pronome indefinido, se refere ao pronome relativo quem, ao se referir aos numerais ambos e ambas, ou quando se encontra antecipado na frase. Observe a situação. Situação de objeto direto preposicionado. Olha o exemplo. Para seu gabinete, o presidente foi. Se você ordenasse a frase de uma forma aleatória ou de uma forma mais organizada, ela ficaria: o presidente foi para o seu gabinete. Logo, ele teria uma classificação diferente. Mas veja que a frase começa com a preposição. Para seu gabinete, o presidente foi. Logo, esse para aí que vem antecipado, quando se encontra antecipado na frase, então, o gabinete aqui é o objeto, para é a preposição, logo, esse objeto direto é preposicionado, ok? Objeto direto pleonástico. Quando é que um objeto direto é pleonástico? Olha, um pleonasmo é quando se tem uma redundância, quando um termo se repete na frase, seja de forma objetiva, clara, explícita ou subtendida, mas ele está se repetindo, o conceito está se repetindo. Então, a gente diz que isso é um pleonasmo. Então, o objeto ele também pode acontecer nesse caso. É o objeto direto que, para enfatizar a mensagem, é repetido, causando um pleonasmo na frase. Por isso, recebe o nome de objeto direto pleonástico. Ele esclarece aquilo que já foi dito antes. Exemplo, as lições de casa as fiz ontem de tarde. Objeto direto pleonástico. Nesse caso aí, quando se fala lições de casa, veja que digo as fiz. Quando as fiz está relacionado às lições de casa, ou seja, está repetindo o termo. Logo, o objeto direto as aí é preposição e está completando o sentido do verbo fazer, só que ela de forma antecipada também é caracterizada como um objeto direto pleonástico. No caso, as substitui o objeto lições de casa. Está se repetindo, caracteriza o objeto direto pleonástico. Ok? Vamos ao objeto indireto agora. O objeto indireto é praticamente a mesma coisa que o direto, só que com a diferença. Entre eles é que o indireto precisa da ajuda de uma preposição para fazer seu trabalho. O objeto direto, como vimos anteriormente, ele se liga ao verbo sem o auxílio de uma preposição, sem interferência de uma preposição entre eles. Já o objeto indireto, obrigatoriamente, precisa de uma preposição entre o complemento e o verbo para estabelecer o sentido coerentemente. Ok? Ele é utilizado também quando há substantivo. Observe o exemplo. Ela não acreditou na mentira dele. Veja que quando eu digo ela não acreditou, você pode perguntar, não acreditou em quê? E para você complementar aí, quem acredita, acredita em alguma coisa. Logo, esse em é uma preposição. Se eu não acreditou na mentira dele, o na é uma preposição que está entre o verbo acreditar e o substantivo mentira. Logo, é caracterizado como um objeto direto. Ok? No exemplo acima, o núcleo do complemento é o substantivo mentira, mas sem a preposição na, ela não consegue se ligar ao verbo acreditar, ou seja, ficaria sem sentido se você tirar a preposição. Ok? Adiante. Com o pronome oblíquo, trarei-lhes o que pediram. É um objeto direto aí. Lhes, trarei-lhes. Perceba que essa frase não apresenta preposição para ligar o complemento ao verbo. Isso será explicado no exemplo seguinte. A gente vai ver mais adiante. Oração subordinada substantiva. Também, o objeto indireto se utiliza também dessas mesmas características que o objeto direto. O soldado reportou. O que o soldado reportou? O que o soldado reportou? Que a missão não poderia ser completada. Logo, essa frase inteira, que a missão não poderia ser completada, é caracterizada como um objeto indireto quando diz que o soldado não reportou. Objeto indireto não preposicionado. Do jeito que é o objeto direto preposicionado, há também o objeto indireto que não utiliza-se da preposição. E aí a gente vai ver a questão do pronome oblíquo. Ele entra em cena aqui nessa caracterização, nesse conceito. Se tem um objeto direto preposicionado, tem que ter um objeto indireto não preposicionado. Isso ocorre quando eles são representados por pronomes oblíquos.
como foi mostrado em um dos exemplos anteriores que já referido. Veja aí o caso, eu referi a mesma frase para ficar melhor de entender. Trarei-lhes o que pediram. É um objeto indireto não preposicionado, ou sem preposição, ok? Próximo, objeto indireto pleonástico. Como há o objeto direto pleonástico, há o objeto indireto também pleonástico, que é aquele que tem um termo que se repete para enfatizar ou esclarecer o sentido de uma oração ou do complemento do verbo. É a mesma coisa que o objeto direto pleonástico. Ele repete-se na frase para enfatizar a mensagem, causando um pleonasmo, mas dessa vez como um objeto indireto. Ok? Exemplo. Ao meu patrão, reporto-lhe meu trabalho. Quando diz reporto-lhe, está indicando, está fazendo referência ao meu patrão. Então, o objeto indireto preposicionado aí. Ou pleonástico, perdão. Objeto indireto pleonástico. O lhe impede que ao meu patrão seja dito pela segunda vez na frase, mas reforça a ideia já dita uma vez antes. Veja que o ao aí é uma contração prepositiva, é uma preposição que está repetido no pronome oblíquo aqui, caracterizando o objeto indireto pleonástico, ok? E dessa forma concluímos o nosso assunto dos complementos verbais, desejando a vocês uma boa aula, bons estudos e até a próxima que traremos na próxima semana. Ok, gente? Valeu!